Pessoal, vamos lá, retomando aí a nossa aula dentro da unidade 3, estamos tratando aí da Polícia Judiciária e hoje, aulas 5 e 6, nós vamos falar um pouco mais do nosso inquérito policial, militar. Nós iniciamos aí a aula de hoje tratando dos prazos para a conclusão do inquérito. Para o inquérito policial, como qualquer outro procedimento, espera-se que ele tenha um momento para iniciar e um necessário momento para se encerrar, sob pena de perder o seu objetivo, que é, como já vimos, o esclarecimento de fatos criminosos, de sorte a apontar a autoria, materialidade e as circunstâncias. Eu trago para vocês aqui um quadro com alguns institutos legais e os prazos, distinguindo o indiciado preso do indiciado solto. E começamos aqui com o Código do Processo Penal. Quando nós pegamos o artigo 10 do Código do Processo Penal, eu deixo essa leitura aí para vocês, o artigo 10 diz que o inquérito ele deve se encerrar em 10 dias, se o indiciado estiver preso, ou em 30 dias, se estiver solto. A contagem do prazo no que diz respeito ao indiciado preso, tem início no dia da prisão. E a prisão que se refere ao artigo 10 é a prisão em flagrante ou a prisão preventiva. Mas olha só, essa questão do artigo 10 é tranquila. O que nos chama a atenção é a alteração que nós tivemos no final do ano passado com o denominado pacote anticrime, em que inseriu aí o artigo 3º-B, dentre outros, né? E o parágrafo 2º. Até então, só existia a possibilidade de prorrogar o inquérito, ou seja, a dilação probatória só era possível se o indiciado ou investigado estivesse solto e em juízo. Então, prorrogação aqui, leia-se, dilação probatória. Com o indiciado preso, nos termos do artigo 10, inexiste a possibilidade de dilação probatória. Mas quando nós pegamos o artigo 3º-B, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que se o investigado estiver preso, a autoridade policial pode representar, claro, se houver essa necessidade, né, perante o juiz das garantias, o juiz vai ouvir o Ministério Público e, se for o caso, ele pode prorrogar por uma única vez a duração desse inquérito. Prorrogar por quanto tempo? Por até 15 dias. Então, é possível, tão logo o STF, nós já falamos disso, tão logo o STF julgue a ação direta de inconstitucionalidade relativa ao juiz das garantias, entrando em vigor o artigo 3º-B, parágrafo 2º, nós teremos a possibilidade de, estando o indiciado preso, o inquérito ser concluído não mais com 10 dias, mas com até 25 dias. Quanto à prorrogação do inquérito, estando o indiciado solto, a doutrina tem entendido que, quantas vezes forem necessárias, a autoridade policial pode demandar em juízo, ouvido o Ministério Público, esse prazo pode ser prorrogado. Por que tem que se ouvir o Ministério Público, embora o artigo 10 não trate disso? Porque o Ministério Público ele é o destinatário da investigação. A investigação tem por fim viabilizar a formação da opinião delicti. Ou seja, tem por fim permitir ao Ministério Público ter em mãos elementos que possam subsidiar a denúncia ou o arquivamento do inquérito. Portanto, embora a lei não fale, mas é preciso ouvir sim o Ministério Público. Pode ser que o delegado peça, superar os 30 dias, ele peça a dilação probatória, o juiz dá vista ao Ministério Público, isso nas regras de hoje, ok? Com o juiz das garantias, essa regra muda, porque não vai passar pelos juízos autos. Ouve o Ministério Público e o Ministério Público chega à seguinte conclusão. Com as informações já produzidas nesses 30 dias, eu tenho condições de oferecer a denúncia. Portanto, não há necessidade de dilação probatória, por isso que tem que ouvi-lo. Bom, quando nós pegamos os crimes de competência da Justiça Federal, na Lei 5.010 de 66, lá no artigo 66,
existe a possibilidade de prorrogar o prazo do inquérito com o indiciado preso, 15 dias por mais 15 dias. E com ele solto, 30 dias, mais a prorrogação demandada em juízo. E aí nós chegamos no Código de Processo Penal Militar. Lá no nosso artigo 20. Vou ler para vocês, depois vocês refaçam essa leitura, que esse artigo 20 é importante para nós. Olha só. Artigo 20 do CPPM. O inquérito deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Então, eis a regra. O inquérito, se o militar estiver preso, o encarregado ou a autoridade militar delegada tem 20 dias para concluí-lo. Se estiver solto, 40 dias. E nós vamos falar aqui dessa prorrogação dos 20 dias. Parágrafo 1º. Este último prazo, ou seja, o prazo de 40 dias, poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, ou seja, nós estamos tratando do inquérito em que a autoridade de polícia judiciária militar delegou as atribuições a um outro oficial. Então, esse oficial, superados os 40 dias, ele demanda, não em juízo, mas demanda à autoridade de polícia judiciária militar delegante que seja dilatado esse prazo por mais 20 dias. Então, 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos os exames, perícias já iniciadas, ou haja necessidade de diligência indispensável à elucidação dos fatos. Vejam vocês que não é um pedido de prorrogação que se sustenta em razão da inação da autoridade militar delegada. Então você pega o inquérito e em 40 dias você não faz absolutamente nada. Não, isso não justifica a dilação probatória. O que justifica é, desde que haja necessidade de diligências indispensáveis à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deverá ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes do término do prazo. Então, se você é encarregado de um inquérito, chegou no 37º, no 38º dia, você está vendo que não dá para concluir dentro dos 40 dias, você tem que atravessar um pedido ao seu comandante ou ao corregedor, ou seja, à autoridade delegante, a fim de que esse prazo seja prorrogado por mais 20 dias. E você me pergunta, superados os 20 dias, mais os 40, ou seja, 60 dias, não concluir a investigação. Aí, essa prorrogação se dá sendo demandado em juízo. Nós vamos ver mais adiante que você pode despachar pessoalmente com o juiz essa nova dilação probatória, ou você pode encerrar até o momento que você conseguiu produzir, dentro do que você conseguiu produzir, encaminhar os autos para a autoridade, para que a autoridade delegante encaminhe para o juiz o seu pedido de prorrogação. E aí, o que acontece se você adotar essa providência? Perde-se muito tempo, porque 60 dias, nós vamos gastar pelo menos, dependendo do local, uns 10, 15 dias, 20 dias para esse inquérito retornar para você. Então, sempre que possível, despache você mesmo esse pedido de dilação probatória com a autoridade judiciária competente. Bom, então imagine que você está trabalhando no seu inquérito, não tem militar preso, então seu inquérito é de 40 dias, e no 35º dia você representa pela prisão preventiva e o juiz decreta a prisão preventiva do militar. Você não tem mais 20 dias para concluir o seu inquérito. O seu inquérito se encerra com 40. E não tem essa possibilidade de prorrogação com o militar preso. Portanto, se no 35º dia o militar é preso, você tem 5 dias para encerrar seu inquérito e não 20 dias. Você precisa encerrar dentro do prazo dos 40 dias que lhe foi assinalado. Você não tem mais 20 dias. Essas informações você vai encontrar na Instrução Conjunta de Corregedoria, número 02 de 2014, que trata das questões procedimentais de Polícia Judiciária Militar. É importante você ter essa instrução em mãos sempre que for tratar de Polícia Judiciária Militar, e inclusive para nossas aulas e para a nossa prova, ok?
Bom, e aí eu destaco aqui para você. O Código de Processo Penal Militar prevê 20 dias se o militar estiver preso. Não houve alteração do Código de Processo Penal Militar, tal qual fez o legislador com o CPP. Ou seja, nós não temos um artigo 3º-B, parágrafo 2º, do ponto de vista de conteúdo, ou seja, eu não tenho um conteúdo previsto nesse artigo 3º-B, parágrafo 2º, sendo replicado no Código de Processo Penal Militar. Mas eu não tenho dúvidas que o juiz das garantias será sim implementado na Justiça Militar. E aí vem a pergunta: 20 dias eu tenho que encerrar se ele estiver preso. Mas e as competências do juiz das garantias previstas no 3º-B, parágrafo 2º? Será que nós traremos para o Código de Processo Penal Militar? Será que nós traremos para o nosso inquérito policial militar a possibilidade do juiz das garantias da Justiça Militar prorrogar por mais 15 dias esse prazo com o militar preso? Olha, eu tenho para mim que, a partir do momento que a Justiça Militar implementar o Instituto do Juiz das Garantias, deverá implementá-lo como um todo. Porque o objetivo de se prorrogar por 15 dias quando o indiciado está preso é para viabilizar as investigações. Razão mesma em se tratando de inquérito policial militar. O objetivo é viabilizar as investigações estando o militar preso. Fica, portanto, aí essa observação para vocês. Bom, quando nós tratamos da lei que define os crimes contra a economia popular, a 1521 de 51, 10 dias com ele preso, com o indiciado preso, 10 dias também com esse investigado ou indiciado solto. A doutrina tem entendido que não cabe aplicar, neste caso, o previsto no artigo 3º-B, em razão por tratar-se de uma legislação específica, tratando exclusivamente de crimes contra a economia popular. Quando nós vamos lá para a Lei 11.346 de 2006, que é a Lei de Tóxico, vocês verão lá no artigo 51, faço a leitura, portanto, que se estiver preso o indiciado, são 30 dias. E se estiver solto, 90 dias. E aqui já há previsão de se duplicar os prazos. E aqui também. Então eu tenho a possibilidade de um inquérito com o indiciado preso, 60 dias, com ele solto, 180 dias. Além de outras prorrogações demandadas em juízo. Isso aqui é a prorrogação legal, não a judicial. Esses prazos um pouco mais avantajados do ponto de vista da investigação guardam relação com a complexidade de se apurar crimes relacionados com a lei de tóxicos. E quando nós tratamos dos crimes em que o indivíduo é preso temporariamente? Bom, a prisão temporária nós vamos estudar mais adiante. Ela é de 5 dias, mais 5 dias. Então, 10 dias, ok. Eu tenho que encerrar o inquérito dentro de 10 dias, mesmo porque a prisão temporária ela é para viabilizar as investigações. O objetivo dela é apenas esse, para viabilizar, prisão temporária, para viabilizar as investigações. Portanto, ela só pode ocorrer no curso do inquérito, né, no curso de investigação criminal. 5 dias mais 5 dias, 10. Bateu com o artigo 10 do CPP sem nenhum problema. Mas quando nós vamos para a Lei 8072, a Lei de Crimes Hediondos, ela diz que o seguinte, lá no artigo 2º, parágrafo 4º, artigo 2º, parágrafo 4º do 8072, fala que a prisão temporária ela será de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. Não existe a discussão com o indiciado preso. Se a prisão temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias, em se tratando de crimes hediondos, não resta outra dúvida de que o inquérito policial terá um prazo de 30 dias, e se o juiz prorrogar a prisão por mais 30 dias, eu tenho mais 30 dias para concluir o inquérito. Não justifica concluir esse inquérito em 10 dias se a prisão que tem por fim viabilizar os trabalhos do inquérito é decretada por 30 dias. Então, nos crimes hediondos, em havendo decretação de prisão temporária, que nós vamos discuti-la mais adiante na outra unidade, a conclusão do inquérito se dará em 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Esse mais 30 dias aqui, leia-se desde que o juiz prorrogue também a prisão temporária. Ok? Tranquilo em relação aos prazos?
Vamos, portanto, mais adiante. Vamos tratar do indiciamento. O indiciamento é da natureza do inquérito policial. E quando nós falamos do indiciamento, nós precisamos discutir necessariamente juízo de probabilidade e juízo de possibilidade. O indiciamento, ele encontra amparo, substrato teórico no juízo de probabilidade de autoria. Quando nós falamos do juízo de possibilidade, nós ainda estamos tratando o indivíduo como suspeito ou como investigado. Então, se eu tenho suspeito, eu tenho um juízo de possibilidade. Observe que, nesse caso, os indícios são mais frágeis. Quando eu tenho um investigado, eu tenho um juízo de possibilidade. É porque a autoridade ainda não tem elementos suficientes para arrimar um ato de indiciamento. Porque o ato de indiciamento ele traz um ônus, uma carga para a pessoa que é indiciada. Nós vamos discutir isso mais adiante e ainda hoje. Portanto, o indiciamento se dá em face de um juízo de probabilidade de autoria e não em face de um juízo de possibilidade de autoria. E aí eu trago dois conceitos de indiciamento para a gente separar aqui o crime comum do crime militar. E a partir daí nós vamos focar no crime militar. O indiciamento, em se tratando de crime comum, portanto, cuja atribuição cabe ao delegado de polícia, é o ato pelo qual o delegado de polícia, civil, Polícia Federal, atribui a alguém a prática de uma infração penal, tendo-se por referência os indícios convergentes que apontem para a autoria delitiva. Eu destaco para vocês. É ato privativo do delegado de polícia, que atribui a alguém a prática de uma infração penal. O indiciamento não se confunde com a denúncia, com a acusação. Aqui não está a se acusar, está apenas a se atribuir a alguém. Olha, essa pessoa, diante dos indícios de que a autoridade dispõe de autoria e materialidade, dentro de um juízo de probabilidade, ao que tudo indica, é a autora do delito. Esses indícios precisam convergir. Enquanto a autoridade não tiver esses indícios convergentes apontando para a autoria delitiva, nós continuamos a trabalhar com o juízo de possibilidade. E juízo de possibilidade não nos permite um indiciamento. Quando nós passamos para o crime militar, nós vamos ter que trabalhar em duas vertentes. A primeira delas, que o indiciamento é o ato pelo qual o comandante, e nós já discutimos lá atrás a vinculação do artigo 7º do CPPM com o artigo 45 do Código de Ética. Portanto, o indiciamento é o ato pelo qual o comandante, nos diversos níveis, e investido das funções de autoridade de polícia judiciária, portanto, aqui ele não é o comandante que assina a ordem de serviço, ele não é o comandante que pune administrativamente em face de transgressão disciplinar, ele não é o comandante que dá as ordens para que a sua unidade funcione. Aqui ele é o comandante, a autoridade de polícia judiciária militar. Esse comandante, portanto, investido dessa função, atribui a um militar a prática de uma infração penal militar, tendo-se por referência, da mesma forma que ocorre com o crime comum, os indícios convergentes que apontem para a autoria delitiva. E mais, nós vamos ver mais adiante que o comandante não necessariamente ele apura. Ele é autoridade judiciária militar, mas ele pode delegar isso a um oficial. E aí, eu trago esse outro conceito, que o indiciamento é ainda o ato praticado pelo oficial. Da mesma forma que aqui apenas o delegado pode indiciar, observe que em se tratando de crime militar, apenas o oficial pode indiciar, quer seja o comandante, autoridade de polícia judiciária militar, quer seja o oficial por ele designado, que no exercício das atribuições de autoridade militar delegada, o nosso código fala encarregado, mas já comecem a trabalhar a linguagem mais técnica. Nós pertencemos à carreira jurídica do Estado, com previsão na nossa Constituição. Então nós temos que ter uma linguagem técnica. O encarregado, esse termo descrito no CPPM, leia-se autoridade militar delegada.
ou autoridade de polícia judiciária militar delegada. Porque se o comandante é autoridade de polícia judiciária militar e delegou a você, tenente, a atribuição para conduzir o inquérito, então você é autoridade delegada. Então, retomando aqui, o indiciamento é ainda o ato praticado pelo oficial, que no exercício das atribuições de autoridade militar delegada, conduz investigações criminais e, à vista de indícios que apontem para a autoria delitiva, promove o indiciamento do militar. Até 2013, e a nossa referência é o ano de 2014, o oficial que conduzia o inquérito, ele não indiciava. Cabia apenas ao comandante, autoridade de polícia judiciária militar, indiciar o militar. E ele o fazia quando? Após o oficial concluir a investigação, relatório, encaminhar para o comandante, à vista da investigação, indiciava. Observe que desde 1969, o nosso código é de 69, não existe nenhum impedimento, pelo contrário. O indiciamento, em alguns momentos, ele garante a esse militar direitos que não existem ou não existiriam se o militar estivesse na condição de investigado. Portanto, guardadas as devidas proporções, é sim um direito de ser indiciado. E nós veremos o porquê dessa nossa fala mais adiante. E aí eu trago para vocês de forma bem simples e sintética a fala do professor Renato Brasileiro. Indiciar, e aqui está escrito indicar, leia-se indiciar, é apontar uma pessoa como provável autora ou partícipe de um delito. Por que provável autora? Porque é só após o processo, com as provas produzidas em juízo, após a instrução criminal, após o julgamento, sobretudo após o trânsito em julgado, é que é possível dizer que essa pessoa é autora ou partícipe do delito. Mas o inquérito, a partir do indiciamento, ele perde aquela condição de mero suspeito, perde aquela condição de mero investigado e passa a ser um provável autor ou partícipe de um delito. Superado, portanto, o conceito de indiciamento, vamos compreendê-lo a partir de quem é a autoridade para praticar esse ato. Nós já vimos que ele se dá na fase investigatória. Então, não existe indiciamento pós-investigação. Vamos ver daqui a pouco uma decisão do STJ nesse sentido. Então, é ato próprio da fase investigatória. Eu destaco para vocês aqui, é privativo. Não pode, portanto, o Ministério Público, quando conduzindo a investigação, indiciar. Mas não precisa do indiciamento para o Ministério Público oferecer a denúncia. Mas o indiciamento traz uma carga. O indiciamento permite à autoridade adotar algumas medidas que, se for mero investigado, não é possível. Como, por exemplo, como que você representa pela prisão preventiva de alguém que é apenas investigado ou suspeito? Portanto, ele deverá ser indiciado. Como você representa pela prisão temporária de alguém que é mero suspeito? Não, ele precisa ser indiciado. E se tratando de crime militar, como que o encarregado, a autoridade militar delegada, decreta a prisão do militar com fundamento no artigo 18 do CPPM, vamos estudar mais adiante, que é sim constitucional, deste crime militar próprio, sem indiciar o militar? Então, o indiciamento ele é muito importante para a autoridade e para o próprio militar em termos de direitos e garantias que nós veremos já já. Então, é ato privativo da autoridade policial, delegado de polícia, da autoridade polícia judiciária militar, comandantes nos diversos níveis, e da autoridade militar delegada. Você, quando esta autoridade delegar-lhe as atribuições que competem a ela para apuração da autoria, materialidade e circunstância de uma infração penal militar. E aí eu pergunto a vocês, e já respondi ainda há pouco, cabe indiciamento após o recebimento da denúncia? Bom, se eu digo que o indiciamento é ato próprio da fase investigatória, se encerrou a investigação, não cabe indiciamento. Mas pode ocorrer de a denúncia haver sido oferecida e ainda haver investigação.
Se a investigação trata-se de outro crime ou de outras infrações penais, sem nenhum problema, pode ser indiciado por outros crimes. Recebida denúncia, por exemplo, por roubo, nada óbvio de que ele seja indiciado por tráfico de drogas. Nada óbvio de que ele seja indiciado por homicídio. Recebida denúncia por homicídio, nada óbvio de que seja indiciado por tráfico de drogas. Mas olha, pela mesma infração penal, uma vez recebida a denúncia, não tem cabimento o indiciamento. É o que diz o STJ no voto da relatora ministra Laurita Vaz. Indiciamento determinado nos autos de ação penal em curso, impropriedade. A teor da jurisprudência do STJ, não se admite o indiciamento de acusados, e aqui já é acusado, porque houve denúncia, para apuração dos mesmos fatos objetos da ação penal. Se forem fatos distintos, não tem problema. Mas se são os mesmos fatos objetos da ação penal em curso, porquanto recebida a denúncia, inaugura-se a fase judicial, restando superado a fase inquisitória. Portanto, o indiciamento é ato próprio da fase investigatória. Superada essa fase investigatória, que é a fase inquisitória, inaugurada, portanto, a fase judicial, ou seja, da instrução criminal que se dá em juízo, torna-se descabido o indiciamento. E aí, vamos à ideia do indiciamento direto e do indiciamento indireto. Qual que é a distinção entre um e outro? O indiciamento direto é o mais comum, é o que se espera. É aquele indiciamento que ocorre quando o investigado é ouvido e a partir dessa sua oitiva, do conjunto de informações e de provas trabalhadas pela autoridade, os indícios de autoria e de materialidade vão se tornando robustos e a pessoa, portanto, é indiciada. E a partir daí ela é ouvida como indiciado, com direitos que o investigado não tinha. Portanto, o indiciamento direto é a regra, ou deveria ser a regra. E nós vamos ver aqui a realidade do IPM. E o indiciamento indireto? Ele ocorre quando o indiciado ele está foragido, quando o seu paradeiro é incerto, não se consegue notificá-lo para ouvi-lo, nem notificá-lo ou intimá-lo, do ato de indiciamento. Ou então, quando ele é notificado, ele não comparece perante a autoridade e sequer apresenta justificativa. Aí nós teremos o indiciamento indireto. Aí vem a seguinte pergunta. Para que a autoridade policial, seja ela policial, de polícia judiciária militar ou delegada, para que a autoridade responsável privativamente pelo indiciamento o faça, é necessário a oitiva do investigado, já na condição de indiciado, e é necessário que essa pessoa indiciada seja formalmente comunicada do seu indiciamento. A resposta é que não. Tanto é que temos o indiciamento direto e o indiciamento indireto, sendo a regra, sendo a melhor técnica, o indiciamento direto. E eu trouxe aqui qual é a realidade do IPM. A realidade do IPM, meus amigos, é o indiciamento direto. É muito difícil você ter uma situação em que um policial militar ou um bombeiro militar, da ativa, sendo investigado, diante dos indícios de autoria e materialidade, robustos, ao ser indiciado, ele esteja foragido. Bom, mas é possível isso acontecer com o militar da reserva. E o militar da reserva também se submete ao Código Penal Militar. Está lá no artigo 9º, dentro das circunstâncias, claro, do artigo 9º. Mas a nossa realidade é o indiciamento direto. Ok? Não vão errar isso na prova, hein? E um pouco mais. O indiciamento, ele pressupõe duas situações. Ele pressupõe que a autoridade tenha elementos informativos que apontem, primeiro, para a autoria e para a materialidade. Se eu não tenho nenhum indício
que aponte no sentido de que aquele policial militar ou aquele bombeiro militar é o autor, ou nenhum indício que aponte, olha, existe aqui realmente a prática de um crime à vista da materialidade, então eu não posso indiciar. Nesse caso, eu ainda estou trabalhando com juiz de possibilidade e eu preciso de um juiz de probabilidade. Mas se eu tenho autoria e materialidade, nasce aqui, a partir desse indiciamento, direitos e garantias, ônus e deveres. Direitos e garantias que nós vamos estudar mais adiante, sobretudo em relação à participação do advogado. Acesso aos autos, tirar cópia dos autos, apresentar quesitos. O advogado, a partir desse momento, ele começa a construir a defesa do seu cliente, o que não ocorre quando nós estamos na fase de suspeito, na fase de investigado, que às vezes nem nome tem. Mas existe também ônus e deveres. Ele pode, esse policial militar, ou esse bombeiro militar, pode ser preso nos termos do artigo 18, ou seja, sem ordem judicial e fora dos casos de flagrante. É um ônus do indiciamento. E se ele não estiver indiciado, ele não pode ser preso nessa circunstância. Existe ônus administrativo, inclusive. Não pode fazer alguns cursos. Se fizer o curso, dependendo do crime em que estiver indiciado, não pode ser promovido. O entendimento já superado, não podia nem passar para a reserva, mas hoje já superado, porque nós somos regidos pelo Código de Processo Penal Militar em termos de carreira, e sim pelo EMENG. Então, hoje não tem nenhum problema a partir dessa interpretação construída pela Polícia Militar, o Bombeiro Militar de Minas, com a nossa Advocacia Geral do Estado. Mas uma vez existente autoria, materialidade e autoridade tendo indiciado, não se esqueça que surgem direitos e garantias, ônus e deveres. Então, recapitulando, se eu tenho autoria e materialidade, a autoridade militar delegada cientifica o investigado de que a partir desse momento a sua condição jurídica é de indiciado. E essa sua condição jurídica faz nascer direitos e garantias, ônus e deveres. E esse indiciamento é um ato formal. Antes de 2014, os nossos inquéritos, nós iniciávamos a partir da primeira folha, que era chamada de capa, já vinha assim, indiciado. E colocava-se o nome do militar, que na verdade ele era investigado. Não havia um ato formal. E o indiciamento exige um ato formal. Nós vamos ver esse ato na próxima transparência aqui. E esse ato formal, mais do que um ato formal produzido, assinado pela autoridade, ele precisa ser fundamentado e motivado. Eu preciso apresentar os argumentos que me fizeram concluir pelo juízo de probabilidade. Eu preciso ter argumentos para demonstrar, olha, os indícios apontam para que o autor do crime, no sentido de que o autor do crime é o policial ou bombeiro militar fulano de tal. Eis a materialidade. Eu preciso fundamentar, citar dispositivo de lei, qual crime, portanto, que ele cometeu, eu preciso motivar este meu ato. E não se esqueçam que o indiciamento jamais pode ser um ato discricionário ou arbitrário. Se nós começarmos a tratar o indiciamento como um ato discricionário, nós começamos a suprimir direitos. Portanto, diante da autoria, materialidade, ou seja, se eu já tenho elementos que apontam para o juiz de probabilidade, eu, autoridade militar delegada, tenho que, por meio de um ato formal, fundamentado e motivado, indiciar esse policial militar. Não é ato discricionário. Por outro lado, também não é ato arbitrário. Não pode ser uma forma de antecipar a sanção. Vejam que o inquérito, por si só, já traz uma carga, um peso para essa pessoa que é investigada. O indiciamento, você dobra essa carga. Essa pessoa acaba sendo exposta, inclusive no meio social. Ela acaba tendo algumas limitações para concurso público, para sua vida social de um modo geral. Ora, não pode ser um ato arbitrário. Não pode a autoridade de polícia judiciária militar
ou no caso de crime comum, delegado de polícia, nem autoridade militar delegada, de acordo com o seu bel prazer, divorciado dos elementos informativos de materialidade e autoria, resolver arbitrariamente indiciar alguém. Mas e se isso ocorrer? É possível sanar por meio de habeas corpus. Porque, como já vimos quando estudamos a respeito da estrutura do Poder Judiciário, que a Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Ora, se eu tenho um indiciamento de um policial militar por um crime militar de forma arbitrária, na sequência eu posso ter uma prisão, se o crime for militar próprio, com fundamento no artigo 18. Existe a possibilidade de cercear o direito de ir e vir. Num crime comum, posso ter uma prisão temporária. Tanto no comum quanto no militar, uma prisão preventiva. Portanto, o habeas corpus não está previsto para a gente trabalhar, né, no nosso conteúdo com o CFO2, mas o habeas corpus é um instrumento apto a sanar essa atuação da autoridade no que diz respeito ao indiciamento advindo de um ato arbitrário, sobretudo. E aí eu trago para vocês a importância de se discutir esse indiciamento. Olha só a Lei 9613 de 98, o artigo 17D. Essa lei trata de crimes de lavagem de capitais. Olha o efeito automático do indiciamento. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Olha a carga que o indiciamento traz. Nesses tipos de crimes, ou seja, os crimes previstos na 9613, uma vez indiciado, automaticamente ele é afastado das suas funções. E só o juiz pode decidir sobre o seu retorno. Portanto, resta demonstrada a importância do indiciamento e o cuidado que você, autoridade militar delegada, tem de ter ao indiciar um policial militar ou um bombeiro militar. Aí eu trago aqui para vocês o termo de indiciamento, que está lá na nossa Instrução de Corregedoria, número 2, de 2014, Instrução Conjunta, PMBM, que eu trato aqui como regramento institucional. Eu tenho um regramento advindo do Código de Processo Penal Militar e tenho um regramento institucional, que trata aqui de alguns procedimentos. Portanto, essa instrução era procedimental, ela não inova em absolutamente nada em relação à lei, mesmo porque não pode, mas sem essa instrução você não consegue conduzir bem o seu inquérito. E que, portanto, o termo de indiciamento traz aqui os considerandos, portanto, você precisa motivar, e a fundamentação. Você está indiciando porque ele praticou qual crime? Você vai citar qual crime aqui do Código Penal Militar ou não, já que nós temos crimes militares próprios, crimes militares impróprios e, dentro dos crimes militares impróprios, aqueles que não estão no CPPM, que são denominados por alguns, como o juiz da Justiça Militar de São Paulo, professor Ronaldo João Roth, são crimes militares por extensão. Outros simplesmente tratam como crimes militares impróprios. E aí, meus amigos, vamos então apresentar aqui, em linhas gerais, a estrutura de um inquérito. Quando nós tratamos de investigação criminal, nós temos que partir de uma notícia crime. E a notícia crime, eu vou falar com vocês alguns artigos, vocês tomem nota. Notícia crime está lá no artigo 10 do CPPM, quando trata da instauração do inquérito. A partir do momento que a autoridade recebe a notícia crime, ela instaura o inquérito de ofício, ou por requisição do Ministério Público, ou por requerimento do ofendido ou seu representante legal. Mas, principalmente, eu chamo a atenção para um ponto aqui do artigo 10. Qualquer pessoa do povo que tiver informação da existência ou informação relativa à prática de um crime, tendo elementos mínimos, apresenta a autoridade. Isso é notícia crime. O nosso boletim de ocorrência, o REDS, é uma notícia crime? Sim, uma notícia crime qualificada. Eu tenho ali uma série de informações que, a depender das informações ali
disponibilizadas, pode sustentar uma denúncia. Nosso boletim de ocorrência hoje, o REDS, ele é muito completo em termos de informações, mas é uma notícia-crime. Ou pode ocorrer também da notícia-crime chegar à autoridade a partir de um procedimento administrativo. Então você pode ter uma sindicância, uma SAD, em que, ao final, o encarregado da SAD conclua que, além da transgressão disciplinar, há indício da prática de crime militar, previsto no Código Penal Militar ou na lei tal ou crime tal. Isso é uma notícia-crime. Se já não está esclarecido o crime no bojo da sindicância, o instrumento destinado ao esclarecimento de crime é o inquérito policial. Então, diante da notícia-crime, a autoridade de polícia judiciária militar, já falamos, artigo 7º, combinado com 45 do Código de Ética, ela vai determinar que se busque informações preliminares, porque nós já vimos que o inquérito não pode ser arquivado pela autoridade. Essas informações preliminares, que pode ser por meio de um RIP, um relatório de investigação preliminar, ou pode ser até informal. Ela manda alguém da corregedoria, alguém de subcorregedoria, alguém do serviço de inteligência, coletar as informações para subsidiar. Olha, realmente nós estamos diante de uma situação que aponta para a existência de um crime militar. Diante dessas informações, a autoridade, ou ela arquiva, se não houver indicativo da prática de crime, ou ela, por meio de portaria, instaura o inquérito. Essa portaria é denominada portaria de delegação. Mas eu puxei uma seta direta aqui, porque pode ser que as informações apresentadas na notícia-crime sejam suficientes para superar essa fase das informações preliminares. E a autoridade, portanto, já determina que seja produzida a portaria de delegação, e nessa portaria ela já delega as atribuições, ou ela mesma pode apurar. Aí não tem portaria de delegação, e sim de instauração. Portanto, na portaria, a autoridade designa alguém para, por ela, conduzir os trabalhos. E você tome nota, artigo 15 do Código de Processo Penal Militar. Você vai encontrar lá as informações relativas a quem deve ser a autoridade militar delegada, que o Código chama de encarregado. E ele fala que, olha, no mínimo, capitão, isso é muito focado nas Forças Armadas. Nas instituições militares estaduais, PM e bombeiro, qualquer oficial está apto e pronto para conduzir uma investigação. E vocês verão toda essa estrutura do ponto de vista prático no CFO3, quando forem trabalhar com prática de processo penal. E a autoridade militar delegada, o que cabe ela fazer? Bom, ela designa o escrivão. Em que momento ela designa o escrivão? Ela designa se a portaria já não trouxer o escrivão, porque a autoridade pode designar o fulano para ser autoridade militar delegada e o beltrano para ser seu escrivão. Mas se não o fizer, você designa e colhe o compromisso do escrivão. Ao escolher esse escrivão, você tem de levar em consideração uma série de situações. O artigo 11 do Código de Processo Penal, ele trata do escrivão. E trata da seguinte forma, farei a leitura para vocês. A designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim. Aí destaco. Recaindo em segundo ou primeiro tenente, se o indiciado, aí leia-se, investigado ou suspeito, for oficial, e em sargento, subtenente, nos demais casos. Então, se eu tenho um inquérito em que o investigado ou suspeito é um oficial, o escrivão tem de ser um oficial. E o Código fala que é até o nível de tenente. Não existe nenhuma objeção para que o escrivão seja um capitão, major, tenente-coronel. Eu, na condição de capitão, na condição de major, e até de tenente-coronel, eu fui escrivão de vários inquéritos. Inquéritos conduzidos por coronéis. Portanto, ele vai designar o escrivão e colher-lhe o compromisso. Está lá no parágrafo único do artigo 11. O escrivão prestará compromisso de manter o sigilo do inquérito
e se não o mantiver, comete crime, e de cumprir fielmente as determinações previstas no Código no exercício da função. Nós precisamos, portanto, preparar os nossos sargentos para atuar como escrivães. E essa preparação ocorre durante o curso de formação de sargentos. Pronto, designado o escrivão, o que a autoridade faz? Um despacho de instauração. Nesse despacho de instauração, ela vai dar as ordens iniciais. Ela vai definir para o escrivão por que primeiro tem que designar. Porque esse despacho vai dar ordem. Vai dar ordem para quem? Alguém que já está designado e compromissado. Então, ela define que notifique o fulano para ser ouvido, providencie cópia do boletim de ocorrência, providencie consulta no sistema se há processo em andamento. Enfim, são as ordens iniciais do inquérito definidas pela autoridade militar delegada. Você precisa planejar o seu inquérito. Quando você recebe a portaria, você precisa enxergar o inquérito caminhando. E você precisa se planejar para isso. Mesmo porque, não se esqueça, que é um encargo. De regra, é um encargo. A maioria dos inquéritos são conduzidos por oficiais que têm outras funções, outras atribuições. Portanto, se você não se planejar, você não vai conduzir o inquérito policial militar da forma que se espera que deva ser conduzido. E aí, a autoridade fez seu despacho de instauração, entregou para o escrivão, cabe ao escrivão autuar. Autuar é o quê? É pegar tudo isso que ele recebeu e, a partir de uma primeira folha, que é chamada de autuação, ele certificar de que recebeu esses documentos e que, a partir desse momento, o inquérito começa de fato a funcionar. É a partir daqui que a investigação começa realmente a caminhar. Até aqui, nós temos atos das autoridades. Daqui para frente, olha, ele autuou, ele já precisa, portanto, começar a cumprir as ordens da autoridade exaradas no despacho de instauração. Então, ele cumpre as diligências, e uma vez cumpridas as diligências, qual que é a forma que o escrivão tem para conversar formalmente com a autoridade militar delegada? Por meio de certidão. Então, a autoridade fala com o escrivão por meio de despacho, e o escrivão fala com a autoridade por meio de certidão. Determina ao senhor escrivão que providencie os boletins de ocorrências do dia 16 de junho de 2018, ocorridos na área da 6ª Companhia, entre as 0 hora e as 6 horas. O escrivão, portanto, cumpriu essa diligência, a autoridade militar delegada, certifico haver cumprido o que determinou no despacho de florestais, conforme documentos que integram os autos, as folhas tais e tais. A autoridade vai colocar o seu ciente, porque ela também tem que afirmar, né, o cumprimento dessa diligência por ela determinada. Vai dar o seu ciente e novo despacho, porque senão encerra aqui a investigação. Tantos quantos despachos forem necessários. E aí, um despacho amplo. O despacho não é amplo, eu estou trazendo essa forma para a gente condensar aqui para fins didáticos. Que é a parte onde o inquérito se torna robusto, que é a coleta de informações e produção de provas. E quando nós tratamos da coleta de informações e de produção de provas, é importante a leitura do artigo 13 do CPPM. Olha o que o artigo 13 fala. O encarregado do inquérito deverá, para a formação destes, e aí ele traz atribuição do encarregado do inquérito. Leia-se, atribuição da autoridade militar delegada. Leitura obrigatória para vocês de todo o artigo 13, mas ele está, de certa forma, distribuído aqui. Dentre as atividades, nós temos as oitivas, quer seja do ofendido, quer seja do investigado, quer seja da testemunha ou do informante, com tantas reinquirições, tantas quantas forem necessárias. Você pode ouvir o ofendido quantas vezes for necessário para você esclarecer os fatos. De igual forma, o investigado, de igual forma, as testemunhas.
E quando eu falo de oitivas, tomem nota, artigo 301 do CPPM, ele determina que no curso do IPM sejam observadas as disposições previstas no CPPM afetas à instrução processual. Ou seja, você precisa considerar no curso do IPM, em se tratando das oitivas e também da produção de outras provas, nós veremos, o que está previsto na lei para a fase da instrução criminal, ou seja, para o processo. Nós temos testemunhas que são proibidas de depor, nós temos umas que são impedidas de depor, nós temos aquelas testemunhas que podem se recusar, serão ouvidas, portanto, como informante. Portanto, deve-se observar no inquérito, nos termos do artigo 301, o que está previsto para a instrução criminal. Anotem também o artigo 19 do Código de Processo Penal Militar, que trata aí do momento, do horário que é permitido, como regra, a condução dos trabalhos de investigação, que é durante o dia. E aí, nós temos a possibilidade da realização de perícias e exames, e você não solicita, você requisita as perícias e exames, nós vamos discutir isso lá na frente quando formos tratar de provas. A possibilidade de acariação e reconhecimento. Lembrando que no reconhecimento o militar não é obrigado a participar do reconhecimento, ele é obrigado a comparecer. Portanto, se você requisita o comparecimento, imagina que você é o responsável por investigação e eu sou o comandante da unidade, o militar é da minha unidade, você não é, sem problema nenhum. E aí você solicita a mim, na verdade você requisita a presença desse militar, mas você não pode dar ordem direta para esse militar. Eu posso dar ordem direta para ele como comandante. Portanto, eu vou dar ordem para que o militar compareça. Mas quando ele apresentar-se a você, ele não tem obrigação de participar desse ato de reconhecimento. Por quê? Exatamente isso que você falou. Porque ele não é obrigado a produzir nenhuma prova que possa incriminá-lo. E nós já estudamos isso dentro dos princípios que regem o processo penal. E a possibilidade da acariação. Ora, a acariação nem sempre resolve o seu problema. A acariação ocorre entre investigados, entre ofendidos, entre testemunhas, entre umas e outras. Ou seja, eu posso ter uma acariação entre um investigado e uma testemunha, um investigado e um ofendido. Por vezes, você vai resolver esse problema. Sempre, claro, isso é sempre que houver dúvida, ou controvérsia entre uma fala e outra, com as reinquirições. Por isso que você precisa planejar a sua investigação. Às vezes, com a reinquirição, você evita uma acariação que pode não conduzir a lugar nenhum, mas é um instrumento de investigação à disposição da autoridade militar delegada. Mais ainda, você pode trabalhar a reprodução simulada de fatos. E aí, a leitura obrigatória para você, artigo 13, parágrafo único. Existem limitações a isso. Limitações que são diferentes daquelas previstas para a reprodução simulada de fatos de infração penal comum. A reprodução simulada de fatos é a reconstituição do crime, a linguagem mais popular. Mas não pode contrariar a moralidade e a ordem pública. Também não pode no crime comum. Mas, em se tratando de IPM, também não pode atentar contra a hierarquia ou a disciplina militar. Grave isso. Não pode atentar também contra a hierarquia e a disciplina militar. Você pode, no curso desse inquérito, demandar em juízo pela quebra de sigilos, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, e também por interceptação telefônica. São instrumentos que estão à sua disposição. Pode ocorrer acordo de colaboração premiada. Um grupo, dentro dos trabalhos que passamos para vocês, tem um grupo que vai discutir sobre isso. O acordo de colaboração premiada, o STF decidiu que não existe impedimento nas tratativas, para que as tratativas ocorram na fase da investigação, cabendo à autoridade policial conduzi-la. Bom, no curso do inquérito policial militar, nós temos autoridade policial. Autoridade Polícia Judiciária Militar é Autoridade Polícia Judiciária Militar Delegada, ou Autoridade Militar Delegada. É autoridade policial, sim. Portanto, pode conduzir o acordo de colaboração premiada.
é possível que ocorram medidas cautelares, quer seja aquelas relacionadas com prisão preventiva, é uma medida cautelar, mas pode ocorrer também medidas cautelares diversas da prisão. E pode ocorrer também a prisão do artigo 18. Eu destaco aqui para vocês em verde, porque nós vamos estudar mais adiante e vamos avaliar se ela é de fato uma medida cautelar ou não. Porque medida cautelar é fruto do poder geral de cautela, que é típico da autoridade judiciária, não da autoridade policial. E a prisão do artigo 18, ela não passa pelo crivo do juiz, não passa pelo crivo da autoridade judiciária. Mas nós vamos voltar nisso aqui quando formos tratar especificamente de prisão. Apenas para alertá-los de que, no curso do inquérito, é possível a prisão com fundamento no artigo 18, desde que seja crime militar próprio. Ok? É possível busca e apreensão. E se é possível busca e apreensão, é possível também a restituição. Cabe à autoridade de polícia judiciária restituir a coisa apreendida, desde que não seja mais útil para a investigação, desde que ela não se mostre mais útil para a ação penal, desde que ao restituí-la não vai inviabilizar uma possível apresentação desse bem. Você tem, por exemplo, a situação de arma de fogo apreendida. Já foi periciada, constatou que o projeto saiu daquela arma, se tem autoria, tem materialidade, a perícia já constatou, e você tem uma pistola .40 ou uma 9mm, dependendo da unidade, uma arma de alta energia, apreendida na intendência da unidade, aguardando às vezes um processo que pode demorar 4, 5, 6 ou mais anos. Portanto, essa autoridade faz a restituição dessa arma que havia sido apreendida. No curso, portanto, do inquérito também é possível. E olha, o nosso indiciamento. Que momento que a autoridade vai indiciar? Falamos ainda há pouco. Pode ser que só aqui, depois de passar por todos estes eventos, é que a autoridade tenha aqueles elementos que apontam para a probabilidade e não para a possibilidade. E aí, portanto, ela indicia. Lembrando que indiciou, nada obsta que ocorram de novo todas estas etapas. É possível a cariação depois que indiciou. Até aqui ele era investigado ou suspeito. Indiciou. Pode ser que tenha uma cariação. Pode ser que tenha reconhecimento. Pode ser que tenha quebra de sigilo. Pode ser que tenha uma prisão preventiva. A prisão do artigo 18 requer necessariamente indiciamento. Então antes não era possível. Pode ser que tenha medida cautelar diversa da prisão. Pode ser que tenha uma busca e apreensão na residência desse militar. Enfim, é importante, portanto, mais uma vez, discutir o indiciamento. E aí não se esqueçam que o indiciamento ele traz uma carga negativa, mas ele traz direitos. A participação do advogado, que nós vamos estudar separadamente, ainda nesta unidade, é essencial a partir desse indiciamento. Concluída essa etapa, a autoridade militar delegada, e aqui a atividade é dela, o escrivão não faz o relatório, o escrivão participa de tudo isso aqui como escrivão. Eu posso ter aqui, por exemplo, eu posso ouvir 3, 4 testemunhas ao mesmo tempo, 3, 4 investigados, 3, 4 ofendidos, sem nenhum problema. A instrução de corregedoria prevê isso. A oitiva simultânea. Eu tenho, portanto, um escrivão designado e eu posso ter escrivães ad hoc. Eu posso fazer as oitivas simultâneas. Eu não posso ter mais de uma autoridade militar delegada. É você que é o responsável. Então você, com um escrivão, acompanha uma oitiva. Acompanha outra, volta nessa. Então não existe impedimento para que ocorram oitivas simultâneas. Mas superada essa fase em que o escrivão participou de tudo com você, o escrivão não pode ser pro forma. O escrivão ele é alguém que faz parte da sua equipe. E por falar em equipe, nada obsta. Aliás, é salutar, dependendo da gravidade do fato em apuração, que você tenha uma equipe. Que você demande à autoridade que delegou você uma estrutura. Quer seja com apoio do serviço de inteligência, quer seja com apoio cartorário, quer seja com apoio do pessoal da atividade operacional. Você tem que ter
uma estrutura que te permita notificar as pessoas, localizar testemunhas. Então, você e seu escrivão são uma equipe que pode ser ampliada conforme a gravidade dos fatos. Mas voltemos aqui. Superar essa fase, retornou para você os autos, porque por enquanto os autos ficam com o escrivão, e você vai produzir o seu relatório. O relatório, tome nota, artigo 22 do Código de Processo Penal Militar. O artigo 22 diz o seguinte: o inquérito será encerrado com minucioso relatório em que o seu encarregado, autoridade militar delegada, mencionará as diligências feitas, as pessoas ouvidas, os resultados obtidos. É um resumo, né? Você não vai copiar e colar no relatório, copiar as pessoas ouvidas e colar no relatório. É um extrato do que essas pessoas disseram. As pessoas ouvidas e os resultados obtidos com a indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato delituoso. Então, no seu relatório que você vai apontar isso. Em conclusão, dirá-se a infração disciplinar. Olha que a importância e como que isso aqui é interessante. Além do inquérito apurar crime, eu preciso, ao final, apontar se existe uma transgressão disciplinar residual. Eu não investiguei a transgressão. Portanto, eu preciso, lá na minha conclusão, eu preciso ser conclusivo no que diz respeito ao crime. Mas quanto à transgressão disciplinar, há indícios da prática da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso tal, do Código de Ética, Lei 14.310. Por que eu tenho de colocar aqui indícios? Porque é preciso apurar administrativamente, dar ao policial militar o direito de se defender da transgressão disciplinar. E no inquérito eu não tenho abertura de vista. No inquérito eu não tenho ampla defesa e contraditório com os instrumentos que eles são característicos de um processo, seja administrativo, seja judicial. Portanto, artigo 22 do Código de Processo Penal Militar trata do relatório. No relatório eu trago, portanto, a análise do que foi apurado, faço o cotejo das provas, discuto matéria de fato e de direito. Eu posso concluir, depois de tudo isso aqui, que não há crime. Eu me recordo de um inquérito em que atuei como autoridade militar delegada, e em que a minha conclusão é que não havia crime, uma vez que a conduta, embora típica, não havia sido praticada com dolo nem com culpa. Ora, se não há dolo e se não há inobservância de um dever de cuidado, se não existe culpa, portanto não há crime. Eu preciso discutir sim no meu inquérito matéria de fato e de direito. Eu preciso apontar excludentes de licitude. As provas aqui produzidas podem restar de forma muito clara que o fato aconteceu, mas que esse meu investigado, talvez até indiciado, dependendo do momento, agiu amparado por um excludente de licitude. Então, aqui eu tenho de apontar a desnecessidade de manutenção do indiciamento. E eu preciso apresentar a solução. A solução, portanto, ela é apresentada pela autoridade militar delegada. Quando você pega o artigo 22, parágrafo 1º, ele fala o seguinte: no caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, a autoridade militar delegada enviá-lo-á à autoridade de que recebeu a delegação para que lhe homologue ou não a solução. Portanto, quem apresenta a solução do inquérito é você, autoridade militar delegada, e não a autoridade de polícia judiciária militar. E aí você encaminha, remete, né, o seu relatório para a autoridade de polícia judiciária militar. Volta, portanto, para aquela pessoa que fez a primeira análise, se era o caso de instaurar de pronto, se era o caso de investigação preliminar, e que escolheu você para investigar. Retorna para ela. Diferente do inquérito da Polícia Civil, da Polícia Federal, que o próprio delegado relata e seu inquérito caminha. Aqui não. Aqui você é autoridade delegada. Você tem uma autoridade de polícia judiciária militar. E essa autoridade, à vista do que você apresentou, analisa, e ela tem aqui 3 possibilidades. E você anote uma vez mais o artigo 22, seu parágrafo 2º,
e também o parágrafo 1º. Primeiro nós já lemos. Então, artigo 22, você vai discutir relatório, você vai discutir a homologação, você vai discutir a atividade da autoridade de avocar e as diligências complementares. A autoridade, portanto, se entender que tudo isso que você fez ainda é insuficiente, ele determina diligências complementares. Você me pergunta, eu sou obrigado a cumpri-las? Claro que sim. Você é autoridade delegada. Ele é o titular. Então, ele determina a você a reinquirição da testemunha, a cariação, o reconhecimento. As medidas que ele determinar, você precisa cumprir. Pode essa autoridade discordar da solução apresentada por você. Você entende, por exemplo, que não há crime. O militar agiu amparado por um excludente de licitude. A autoridade entende que o conjunto probatório, produzido nessa fase pré-processual, aponta exatamente o contrário, que há crime. E, portanto, ele avoca. Ele discorda da sua solução. Avoca e indicia o militar. Ou ele pode concordar com o que você produziu, com a sua solução, concordar com tudo que já foi produzido e homologar a solução apresentada por você. Se a sua solução foi no sentido de que não há crime, nem transgressão, e não se esqueçam, isso é importante também, no seu relatório, você precisa, na solução, tudo, demonstrar se há crime, se há transgressão disciplinar, indícios, mas não se esqueça de apontar se existe ato de improbidade administrativa. É muito importante aqui você já desconstituir ou apontar que existe a prática de ato de improbidade administrativa. O comandante pode, portanto, concordar com você no sentido de que não há crime militar, não há crime comum, não há transgressão disciplinar e não há prática de ato de improbidade administrativa. Homologou. Ou então ele pode falar, pelo contrário, existe crime militar, há indício de transgressão disciplinar e restou demonstrado a prática de ato de improbidade administrativa. E não se esqueça de que você, autoridade militar delegada, despacha direto com o comandante. Sempre que você precisar tratar de alguma questão, você despacha direto com o comandante. Não precisa de interposta pessoa, mesmo porque o inquérito é sigiloso. Antes de você tratar da prisão prevista no artigo 18, claro que você vai despachar com o comandante. É uma medida cautelar muito invasiva. Quando você vai representar por uma prisão preventiva ou por uma medida cautelar diversa da prisão, você despacha sim com o seu comandante, que ele é a autoridade judiciária militar. Não pode o comandante ser surpreendido com decreto de prisão preventiva, advindo de uma representação feita por você, sendo ele a autoridade titular desse inquérito, você é a autoridade delegada. Você despacha direto com o juiz, você despacha com o juiz interceptação telefônica, quebra de sigilo, você despacha com o juiz prisão preventiva, medida cautelar, você despacha com o juiz mandado de busca e apreensão, você despacha com o juiz segredo de justiça, você despacha com o juiz a prorrogação do seu inquérito e você também, autoridade militar delegada, despacha direto com o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal. Se você tem, sobretudo, um inquérito que é fruto, lá nos termos do artigo 10, de requisição do Ministério Público, é claro que você precisa despachar com ele e compreender. Em alguns casos, o Ministério Público precisa acompanhar essa investigação, quer seja do ponto de vista de lisura, quer seja do ponto de vista de suporte. Então você despacha assim com o Ministério Público. O oficial, sobretudo nessa atividade de polícia judiciária militar, tanto a autoridade quanto a autoridade delegada, não pode ter receio de agendar e despachar com o juiz e com o promotor de justiça. E, por fim, também tome nota, artigo 21 do CPPM trata da ordem cronológica do inquérito. Deixo a leitura para vocês aí, no sentido de que todas as peças do inquérito serão por ordem cronológica reunidas num só processado. Aí fala datilografado, digitado, enfim, com as folhas numeradas e rubricadas. Rubricadas por quem? Pelo escrivão. A autoridade militar delegada não rubrica as folhas do inquérito. Quem rubrica? O escrivão. A autoridade assina o relatório e assina o despacho de instauração
dos seus despachos e o ciente em razão da certidão produzida pelo encarregado. Ok? Compreenderam a partir dessa estrutura como funciona o nosso inquérito? Vocês vão colocar isso aqui em prática no terceiro ano, nas aulas de prática processual penal. Encerramos, portanto, a aula de hoje. Bons estudos para vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos concluir a unidade 3. Vamos tratar das atribuições da Polícia Judiciária Militar em um local de crime. Vamos falar da investigação nas situações em que intervenção policial militar resulta em morte de civis. Vamos falar da investigação criminal conduzida pelo Ministério Público. E, se o tempo nos permitir, vamos falar do arquivamento indireto do inquérito. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.